Só que assim, então uma coisa muito importante, especialmente... Era pra ter falado já aí, vai. Bem-vindos a mais um Voz da Terceira Terra. Ah, era eu? Era você. Então tá. Bom, bem-vindos a mais um Voz da Terceira Terra. Eu sou o Ivar. E aqui tenho comigo o Marcelo, diabético, a Mônica. Vocês querem falar alguma coisa antes de dar um oi, alguma coisa assim? Eu quero o número 1, mas troca as fritas por aquele cenourinho. Nuggets. Pois não, senhor. O McDonald's agradece. Fritas pra acompanhar? Ai, deu vontade agora. A gente quase conseguiu juntar todo mundo hoje, né? Mas o Arthur tinha que dar uma escapulida, né? Cara, o Arthur... ele tá com problema de carrapato. Cara, é incrível a engenhosidade do Arthur, cara. O cara foi numa loja de ferramentas que tem aqui perto. Ele comprou um lança-chamas, cara. Basicamente. Ele comprou as peças, aí ele montou o lança-chamas. Ele comprou o que se chama de vassoura de fogo, né? Mas, cara, na mão do Arthur, aquilo lá vira um lança-chamas facilmente. Se bobear, vira até um robozinho que espelhe fogo. Olha. Vocês imaginaram essa cena, certo? Acabei de imaginar. Sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos falar sobre fazendo a cena. Ei, olha isso. Não foi nem um pouco forçada essa transição? Isso é uma transição forçada, né? Muito bem, criando a cena. Um dos elementos principais de qualquer partida de RPG é haver uma cena onde os personagens irão interagir tanto entre si quanto com os NPCs e o meio em que eles estão inseridos. Como criar essa cena? Existem várias possibilidades, existem várias escolas de pensamento. É verdade, tem muita discussão na internet, tem tudo quanto é fórum que você for de RPG, tem algum tópico, em algum momento que alguém discutiu sobre como criar cenas. E o mais importante, como em todo fórum ou comunidade online, sempre você tem gente que posta coisas e sempre tem todo mundo que discorda daquilo, né? E ninguém nunca consegue chegar num acordo. E tem os trolls também. Bom. Então vamos... Isso em D&D, né? É claro, porque estão falando de RPG, né? Os trolls que invadem os fóruns. Então vamos definir o seguinte. Primeiro, quais são os problemas que acontecem ao criar essas cenas? Porque cena... Apareceu pela primeira vez essa nomenclatura no Storyteller, não é? Storyteller você cria as cenas. O DM, inclusive, você tinha uma folha, não? O narrador tinha uma folha em que ele criava a cena. Eu lembro que no Storyteller era muitas coisas descritas em cena. Tipo, seu poder dura durante uma cena. Eu não sei se no D&D isso existia antes. No D&D era turno ou dia. Então, mas a ideia da cena depois ela foi extrapolada para, de maneira geral, RPGs. Né? Isso. O que é a cena? Nós estamos dentro de uma sala interagindo com, sei lá, um artefato místico. Aquela é uma cena. Se vocês se movem, sei lá, de repente vão pra rua para pegar o carro e perseguir alguém que vocês viram, já trocou de cena. Né? Então as cenas podem durar 5 segundos ou as cenas podem durar 2 horas. E como é que a gente faz, então? O que é o problema? Primeiro a gente tem que identificar, como é que a gente faz para identificar os problemas que geralmente acontecem no jogo? É a cena cair para marcha lenta. Geralmente é esse tipo de problema. Cena que é para marcha lenta, ou haver um problema de comunicação também entre o GM e os jogadores, em que ou os jogadores não entendem direito como é a cena, ou o mestre não consegue descrever a cena exatamente do jeito que ele pensou e dá margem para interpretações. Então existem alguns ruídos na comunicação também entre o grupo e o GM. Então vamos discutir isso primeiro, então, sobre o problema de comunicação e como montar uma cena de modo que os jogadores entendam o que isso quer dizer. Depois a gente vê a velocidade da cena, mas vamos ver a composição da cena então. Ok. Um problema que eu sempre tenho, e apesar de que agora com o jogo de tabuleiro no D&D acontece menos, mas uma coisa que eu fazia no AD&D, depois fiz no D&D terceira edição, fazendo no D&Dzinho, que era uma sugestão inclusive de aventuras prontas, que era assim: primeiro você descreve toda a sala da dungeon, e de medidas e a estrutura e material, depois o que existe ali, e por último você fala se tem monstro, quais e onde eles estão. Eu sempre achei isso interessante. Primeiro você cria toda a cena, porque não é assim que você vê, não é assim que você absorve uma informação com os seus próprios olhos quando você entra numa sala. Primeira coisa que você vê são as pessoas dentro.
Depois você vê os objetos, depois você vê o formato da sala, depois o material. Mas eu acho interessante isso de você descrever, fazer o contrário, do menos importante para o mais importante, porque se você descreve o mais importante, os jogadores já vão querer sair dando porrada nesses monstros e não vão entender que tem um candelabro, tem uma mesa, tem um sofá, o chão tá molhado. Basicamente você vai dando loading na cena. Mas ela na o mente do problema personagem. que eu tinha era o seguinte, eu precisava descrever com uma certa velocidade, e não velocidade assim, mas constância, agilidade. uma cadência, isso. Porque se eu começasse a descrever e parasse para pensar, os jogadores achavam que era deixa para já começar a interagir na sala. Eu falei assim, não, pera um pouquinho, ainda não falei as coisas ainda, não tem monstro, pera um pouquinho. O cara, tem monstro, vou dar porrada. Não, pera um pouquinho, deixa eu acabar de descrever. Aí atropelava as Existe, coisas. tem jogador com ejaculação precoce, né? Isso acontece. Tem? Nunca vi. Nem sabia. Então eu quero saber o que vocês acham disso. Vocês acham legal isso de você descrever a sala, né? Do menos importante pro mais importante, né? Primeiro o formato, só no final você falar que tem monstro, por exemplo? Ou não? É que pra mim a parte sempre foi mais visual. Então eu prefiro fazer o desenho do... Ou o mestre vai falando, ou o mestre já traz o desenho. Porque eu me perco, eu esqueço o que tinha lá, não adianta nada. Só falar. Eu também tenho dificuldade em visualizar locais descritos, assim, tipo em livro, quando eu vou ler, eu me perco completamente quando começo a descrever uma paisagem, um lugar. Mas eu acho esse seu estilo de fazer bem legal pelo que você falou mesmo. Você começa, você entrou numa sala, tem um vampiro, um troll e um orc, e a sala é quadrada, o cara já tá pensando, peraí, um vampiro, um troll e um orc, ele não vai nem escutar o resto que você falou. A mente para, totalmente. Ele só tá esperando pra saber se eles estão juntos ou estão brigando. Não, ele já começa a pensar como ele vai atacar primeiro, e qual. Nesse ponto, os mapas do D&D ajudam, né? Porque eu não preciso descrever. Sim. Eu coloco ali, coloco as caminhas, no máximo eu falo assim, gente, esses barris aqui, na verdade, são detritos, sabe? No máximo isso, né? Mas de maneira geral tá ali. Você não tem que perguntar o tempo todo. Tem uma porta? Tem uma janela? Não, já tá ali, né? Mas eu acho que faz parte. Faz parte o jogador perguntar. Pera um pouquinho, eu não lembro. Tinha uma janela? Não, tem sim. O DM tem que ter paciência de falar de novo. Tem sim, tem 2 janelas. Uma na sua frente, uma à esquerda da frente tá com grade. Isso faz parte. Até porque quando você tá num cenário, seja uma sala, seja uma dungeon, seja um quarto de castelo, seja uma cela de prisão, tem jogadores... Seja uma floresta. Seja uma floresta, por exemplo, uma cena imensa, que gostam de se utilizar do cenário para se esconder, ou para fazer ataques furtivos, ou para plantar armadilha, ou para saber o que tem ali que eles podem usar para lhes dar uma vantagem caso aconteça um combate. Se não for uma cena combativa e for uma cena mais de investigação, é aí que você tem que fazer aquele trabalho de descrever a sala de modo que vai despertar o interesse dos jogadores para procurarem pistas nos lugares corretos. Então, para interagir com a sala. Então, a sala ou a cena é o próprio personagem. O que leva ao problema que tanto a Mônica quanto o Alexandre falaram. Se o DM descrever demais, eles se perdem. O jogador pode se perder. Então, uma coisa bem legal no... Como é que chama? Realms of Cthulhu. Eu quase falo Call of Cthulhu, mas toda vez que eu vou falar Realms of Cthulhu, quase que eu falo Call of Cthulhu. Que é um suplemento Lovecraftiano para Savage Worlds. E tem um momento lá, cara, metade do livro é um tratado sobre como mestrar aventura de suspense. Pode ser usado para qualquer RPG. É muito bom. E tem uma hora que ele fala o que você quer que os jogadores prestem atenção. Ou quanto você vai contar para os jogadores, né? Quanta informação você vai passar de que aquilo é importante. A pista no porão é um colar de pérolas que conta para eles que esse colar de pérolas é daquela mulher lá, não sei o quê. Descobrir esse colar de pérolas revela para vocês que aquela moça, na verdade, é um doppelganger. Certo? Então o que você faz? Vocês abrem a porta do sótão e no meio daquela poeira da escuridão vocês veem o colar de pérolas, que é daquela mulher. Ou então, vocês abrem o sótão e no meio daquela escuridão vocês veem uma prateleira onde tem umas coisas no chão, um motor e do lado tem um brilho branco. Ou então, vocês abrem a sala e tem uma empoeirado, não sei o quê, a segunda parte da escada está corroída, a parede da direita está pintada de uma cor diferente, você tem uma prateleira onde tem várias ferramentas de mecânica, sendo que tem um torno que parece que foi usado, tem um motor no fundo e do lado tem uma coisa mais clara, brilhante. Nessas Marcelo, 3 cenas... Isso aí é o porão da minha avó, cara. Você está descrevendo o porão da casa Sua avó é uma doppelganger? Mas nessas 3 cenas, o que chamou a atenção primeiro?
Na primeira cena, eu só chamei atenção para o que vocês tinham que achar e até contei o que era. Na segunda cena, eu descrevi mais algumas coisas, mas tudo era escuro e coloquei uma coisa branca. Não falei que era o colar e não falei que era o colar igual a moça. Vocês tinham que encontrar primeiro. E na terceira cena, eu descrevi tanta coisa que vocês vão primeiro no motor, vão primeiro nas ferramentas e vão até esquecer do negócio branco. Então, depende muito do DM conscientemente decidir... Porque o DM que são os olhos, os ouvidos, o nariz de vocês. Sim. É o DM que vai decidir no que ele vai chamar, pro que ele vai chamar a atenção primeiro. O que é uma faca de 2 legumes. Sim. Porque, primeiro, o DM pode criar uma cena muito mais interessante para os jogadores explorarem e não só entregar de cara. Segundo, se o DM acha que ele não pode dar ênfase em nada e vai descrever igualmente tudo, ele corre um risco grande dos jogadores ou perderem a dica importante ou simplesmente não ouvirem o que ele está falando. É uma grande dificuldade que eu tenho quando eu vou mestrar é essa, que tem uma sala que tem um item que tem que ser encontrado na sala, eu falo, como é que eu vou descrever sem falar, é esse item que vocês têm que... tem uma sala com uma mesa, uma cadeira, uma cama e um machado. Quase um letreiro já, né? Tipo assim, é o elefante na sala de estar. Né? Porque tudo é normal, menos o machado. Né? Eu acho que é muito importante a gente tentar um jeito legal de não... dar o item, que nem você falou, abriu a porta e tem um colar no chão. E é o colar daquela mulher que agora você sabe que ela é doppelganger. Você até fala isso para os jogadores, né? Sabe o que eu faço? Não, eu quero saber de vocês. Vocês têm alguma solução para isso antes? Eu acho assim. Eu acho que tem duas vertentes. E eu tendo a uma delas, que é... assim, tem uma opção que é mais minimalista e uma opinião que é ultra, mega, hiper descritiva. Que seria mais ou menos parecida com esse terceiro exemplo que o Marcelo deu aí. Então, isso, lendo um pouquinho, eu estava vendo como é que era a história das descrições na literatura e tudo. No século XIX, por exemplo, quando você comprava um livro que era um romance que se passava em algum outro lugar, se o romance se passava, por exemplo, na Arábia ou na China, algum lugar assim, como as pessoas não tinham acesso a imagens e não sabiam como é que era a estética desses lugares, então os livros passavam 3, 4, 5 páginas só descrevendo o lugar. Deus me livre. Ou seja, vocês dois já estariam assim, dormindo. Não, eu adoro isso. É legal, mas assim, como a gente hoje em dia já sabe como é que é mais ou menos a Arábia, como é que é mais ou menos a China, então não precisa tanto disso. Né? A gente já tem uma ideia pré-concebida, tudo bem que às vezes não é o correto, e aí sim, se for uma coisa diferente e se tiver na proposta do jogo, tudo bem, você pode escrever com mais detalhes. Então você realmente descrever material do piso, se tem rachadura, se tem o tijolo faltando na parede, se tem... pintura da sala, a parede é pintada de vermelho. Não, a parede é pintada de um tom vermelho, meio terracota, assim, e não está muito bem acabada. Se realmente você quer, DM, fazer com que os jogadores visualizem tudo o que tem naquela cena, o risco existe de que eles possam ficar sem foco. Mas é um risco que você tem que assumir conscientemente. Então pode acontecer isso. Outra opção é fazer um negócio mais minimalista. Vocês entraram num quarto que é um quarto de casal. Você dá o básico, todo mundo sabe como é que é um quarto de casal, espero, né? E assim, e aí, caso os jogadores comecem a fazer perguntas sobre a cena, aí você vai dando os detalhes, mas você vai dando os detalhes daquilo que eles querem saber. Tá? Aí você, não, tem, por exemplo, tem criado mudo? Tem 2. Tem cômodo ou tem guarda-roupa? Tem guarda-roupa embutido, sei lá, né? Então, digamos assim, é como se o jogador selecionasse um sentido desses que o Marcelo falou, por exemplo, né? E focasse naquele sentido durante um segundo. Isso numa cena sem monstros, sem inimigos, sem combate. Né? E aí sim, se eles têm que achar alguma coisa ali, aí digamos que teriam duas saídas também. Ou você, mestre, pode lembrar os jogadores discretamente de que eles têm alguma coisa específica para fazer naquela sala, ou deixar que os jogadores mesmo fiquem a cargo de se lembrar disso. Se eles acabarem se perdendo... Infelizmente, aí é problema deles, tá? Não sei se é muito justo fazer isso, né? Acho que pelo bem da aventura é legal você, mestre, lembrar eles que não, vocês têm que achar o colar do Doppelganger, meu, né? Mas essa opção tá no porão da avó do Ivaro, o colar do Doppelganger. Cara, porque é o seguinte, o meu avô, ele era mecânico e ele tinha, assim, a garagem da casa dele tinha aquele vão embaixo pra ele olhar embaixo dos carros. E ele guardava umas coisas no porão também, que era logo do lado. Mônica, você estava falando? Essa versão minimalista, ele tem um problema, ele acaba estendendo um pouco a cena também. Nada é assim aquela solução certeira, sabe? Tudo tem prós e contras. Eu acho essa solução menos arriscada do que a para mim, pelo menos, porque se eu for descrever, eu tenho certeza que eu vou dar ênfase no negócio que tem que ser descoberto.
eu não vou conseguir disfarçar. Eu não tenho tanta experiência para conseguir disfarçar o objeto, o negócio. Você dá spoiler. Eu vou falar, tem o colar branco brilhando no chão. Eu acho legal falar, vocês entraram num quarto de casal. Que é o que acontece mesmo. Você entra no quarto do casal, é a primeira coisa, é um quarto de casal. Aí você vai, o que o Ivar falou, você vai focando a sua atenção para as partes que você vai investigar. Fala, eu vou olhar Tem um armário? Tem, eu vou olhar dentro do armário. E a menos que tenha uma coisa muito óbvia, tipo um cadáver em cima da cama, ou 2, né? Ou 10, né? Nossa. Aí você já descreve aquilo de cara. Ah, sim. Né? Porque aí a atenção toda já está focada naquele ponto por culpa sua, DM. Né? Tem um quarto de casal, tem um quarto de casal. Ah, tem uma cama? Tem um quarto de casal, tem por isso. Uma cama com... Eu vou investigar a cama. Então você tira os 5 corpos que estão no seu caminho. Cara, isso é tipo jogador, é o personagem... E aí começa a chover. Mas como assim? Tá caindo água em você. Mas por quê? Porque não tem teto. Cara, é o Você tomou uma personagem... facada nas costas. É do monstro que tava lá dentro. Que monstro? Você não falou nada. Você não procurou pelo monstro na sala. Não Você foi entrando, querendo ir pra cama direto. Ele tava do lado da cama, você não viu o monstro. Como não vi, você não falou? Não, você que não quis ver o monstro, tá? Você não perguntou se tinha monstro no quarto? Belo investigador, você. Olha, eu uso 2 abordagens. A primeira é a que o Diabético descreveu inicialmente, que é a abordagem do Resident Evil, da Capcom, né? Você entra na sala e tem... Lá em cima da estátua tem um negócio piscando, né? Que é a única coisa que é importante nessa sala. Você tem que pegar... O que eu pego? Não, então a escadinha tá mais clara. Era o Resident Evil 1, né? Não, todos os Resident Evil. Hoje Você tem, o que você tem que encontrar na cena tá piscando. Ah, tá. E quando você não precisa mais, você descarta. Você não precisa mais desse item. O jogo te obriga a descartar porque... Tem essa abordagem quando eu acho que passar por aquela sala não é importante. Depois a gente vai falar de ritmo, de cena. Mas quando aquela sala, aquela cena tem que passar rápido para levar logo na outra, é isso. Vocês abrem a porta e encontram um colar lá no fundo e parece o colar... Eu até conduzo. Se você for lá investigar que colar que é esse, você vai ver que é o colar de pérolas da moça igualzinho tá usando. Pode passar rápido, pega logo esse colar, porque a cena importante está acontecendo lá na festa. Uhum. Se é uma aventura mais explorativa, com a mistura com exploração e investigativa, entendeu? Eu ia falar ativa, explorativa. nada a ver, Que você É uma exploração investigativa. Exploratório traço investigativa? Exatamente, uma exploratório investigativa, muito bom. Eu vou descrever... Eu não consigo não ser pedante, velho. Momento Sheldon, né? Chato. Eu faço 2 coisas. O Sheldon é o cara mais chato do mundo. Eu já tenho pronto, e se eu não tiver pronto, já tá mais ou menos a mansão tá mais ou menos pronta na minha cabeça, então já tem essas ideias. Eu vou descrever como é que fala isso? Uma informação visual, uma informação auditiva, se houver, uma informação olfativa e uma informação táctil. Táctil geralmente é temperatura. Uma informação de cada. Vai ser sempre 4 ou 5 rapidinhas. Você abre a porta da sala, a porta range. Eu não preciso descrever que é porque tá velha, não. Você abre a porta da sala, a sala range. Você sente na hora cheiro de poeira e você tá vendo uma sala escura com aqueles lençóis em cima e tá bem frio lá dentro. Usei os seus 5 sentidos e descrevi a sala em 5 segundos. Descrições sensoriais. E dependendo do sentido que você usa, aquela cena pode ter um poder maior ou menor. Se o olfato é importante, eu deixo para descrever ele por último. E você sente cheiro de doce, né? Eu já estava morto. Eu saio da sala correndo. Bom, aí eu uso o sacar rápido para tirar a seringa de insulina. Depois que eu descrevi a cena, eu vou pedir para cada jogador que for entrar na sala ou que estiver ativamente participando da cena, uma rolagem de percepção ou a perícia pertinente daquele sistema. Baseado na quantidade de sucessos, eu vou direcionar mais ou menos o jogador. Por exemplo, ele tem que descobrir que tem uma coisa no armário. Você rolou alto pra caramba no seu teste de percepção, a primeira coisa que eu vou pensar, e você nota que a porta do armário está encostada. Se você tirou baixo, eu vou te chamar a atenção para outra coisa. Aí você vê que tem menos poeira debaixo da cama. Aquilo não é importante. É o importante que você chegue no armário. Mas como você rolou baixo na percepção, eu vou ainda assim te dar uma informação para você parecer que conseguiu alguma informação, mas tenha rolado baixo. Mas é uma pista falsa. Depende de você continuar explorando a sala. Aí eu vou te premiar pela sua insistência de continuar explorando a sala. Se você só chega debaixo da cama, descobre alguma coisa que não é importante, fala, se dá por satisfeito e vai embora sem descobrir o que está dentro do armário, de maneira realista, eu estou descrevendo quando uma pessoa não presta atenção ou falha em descobrir alguma coisa importante. É um jeito muito legal de você lidar com as falhas de perícia do jogador, por exemplo.
Porque você não diz simplesmente, não, você não viu nada, né? Não, você viu alguma coisa que não tem importância. Você rolou baixo, então eu descrevo aqui, você repara que do lado do criado mudo, do lado do homem, da cama, tem um cachimbo. Isso não é importante, entendeu? Mas como você rolou, eu vou chamar a atenção para uma coisa que não é importante, que representa a sua falha no teste de percepção. Eu ataco o cachimbo. São cenas mais de investigação. Uma cena de combate, ela é montada de uma forma diferente também. Acho que a cena de combate depende do que a Mônica falou. Você tem que descrever ou desenhar ou apontar os elementos de certa maneira, porque os jogadores vão querer usar esses elementos como elementos no combate, né? É igual, por exemplo, quando você monta, vou falar do D&D, que é o que é mais emblemático, tem um mapa, né? É que assim, o D&D é feito para isso. Ele é feito para ser visualizado. Exatamente. Eu tenho outros jogos ali, o Battletech também, né? Quando você faz o mapa Battletech, você fala que aqui é uma colina, de modo que você tem até que explicar, olha, se você colocar o seu mecha atrás da colina, você não vai ver do outro lado, mas ninguém vai te ver também. É importante esse tipo de coisa. Ó, aqui são árvores, você não vai conseguir andar porque seu mecha não anda as árvores muito apertadas. Você tem que escrever isso no D&D. Você coloca uma sala, coloca as caminhas e na hora você fala, ó, se você ficar atrás da cama, você tem mais um na defesa. Você coloca uma mesinha e fala assim, ó, o personagem pequeno pode ficar debaixo da mesa e ganhar cobertura. Se você põe sei lá, um monte de entulho e você já fala, ladrão, o seu personagem, se você entrar lá de trás, você pode rolar aquele teste de você ficar invisível. Você já, inclusive, dá isso que eu acho importante, quando é a descrição de cena num combate, você não só descreve, eu, pelo menos, já dou os elementos mecânicos que os jogadores podem usar. Isso aqui, ó, se o cara cair, ele já tomou um D10. Eu inclusive, dou o dano, né? Falo assim, esses são elementos mecânicos. Tem gente que não gosta de fazer isso. Você já, no caso, você já provoca um metajogo aí, para que o pessoal consiga se organizar a estratégia de combate deles, no caso. Porque minha experiência se eu só descrevo a cena e falo que tem entulho, que tem mesinha, que tem pilastra, que tem um degrau, e não fala para os jogadores as vantagens ou desvantagens mecânicas, o jogador, pela minha experiência, ele não pergunta. Ele ignora, a não ser que ele esbarre naquilo. Aí eu vou descrever e o jogador vai reagir como se fosse uma armadilha, como se eu tivesse de sacanagem, entendeu? Então, teoricamente, o jogador poderia perguntar isso aqui e aquilo ali, mas como eu já dou essas informações, isso estimula os jogadores a perguntarem de coisas que eu não falei. Mas pera um pouquinho, essa pilastra. Eu falo, não, essa pilastra pode fazer diagonal. Beleza. E se for um jogador novo, ele também não vai saber, não vai nem ligar. O jogador novo, ele ainda demora um pouco para ele acostumar com a liberdade que existe numa partida de RPG, para as ações dele. Aí, a partir do momento que o mestre fala, isso te dá proteção, isso ajuda em alguma coisa, ele parece mais... Tem foco no... Sim, mas isso não é legal em jogos em que o controle narrativo é compartilhado. Sim. Jogos em que o controle narrativo é compartilhado, é legal você não descrever tão bem assim, ou não dar mecanicamente os elementos de uma cena num combate, de um cenário durante o combate, porque na hora em que o jogador pega, por algum motivo ele está com controle narrativo, dependendo do jogo, ele pode inventar. Ele pode virar e falar assim, então eu determino que tem um tapete de urso e o vilão tá em cima dele, então eu vou tentar puxar. O jogador, né, tá acrescentando aquele controle narrativo. Então, se você descreveu demais, você vai deixar essa cena muito entupida de coisas se os jogadores começarem a acrescentar elementos. Ok. E se você estiver jogando alguma coisa que permita que os jogadores tenham ou tomem o controle narrativo, então esteja preparado, né, prepare o seu jogo de cintura para aquilo, porque o sistema permite esse tipo de... não é invasão, como é que é o nome disso aí? É controle narrativo mesmo. Não, mas é quando você começa... Interferência? Interferência, isso, né? Na mestragem, por assim dizer. O Call of Cthulhu tem a rolagem de sorte. Você quer fugir pela janela, porque no Call of Cthulhu você não vai combater o monstro, você vai fugir dele. Agora, a questão é o que assim, geralmente quem joga Cthulhu pela primeira vez não entende. Mas só da primeira vez, depois aprende. O cara vai fugir, eu tinha descrito... Não, eu conheço jogador que insistia em batalhar sempre, né? Tipo assim, montar um personagem de Cthulhu, o que você vai fazer? Um ninja. Eu quero fazer um soldado veterano do Vietnã. Aí você fala, velho, vai jogar outra coisa, vai. E o jogador vai rolar sorte, às vezes para influenciar naquela situação. Por exemplo, nossa, mas espera aí, as 4 janelas estão trancadas com grade, rola sorte. Sucesso crítico não, você encontra uma que na verdade está enferrujada e você consegue empurrar e quebrar facinho. O jogador meio que interferiu na cena para fugir ali, entendeu? Mas isso é criando a cena, para combate ou não combate. Tem um grande problema que é cenas desnecessárias. A gente falou de objetos desnecessários na cena, tem um problema que são cenas desnecessárias. Vocês já repararam no cinema que quando os caras falam assim, os caras estão interrogando um cara e fica sabendo que a próxima
a informação, sei lá, o fugitivo costuma sempre ir num bar lá do outro lado da cidade toda noite. Corta a cena para eles já dentro do bar. Sim. Não tem ele saindo da delegacia, pegando o carro, pagando o ticket de estacionamento, andando pela cidade, parando no semáforo, vendo um acidente, dando a volta, procurando lugar para estacionar, conversando com o leão de chácara, mostrando o distintivo. Não, eles já entram. Normalmente no cinema, a cena começa logo antes de alguma coisa importante acontecer. Então, se é importante que os personagens, né, os protagonistas, enfrentem o leão de chácara lá fora, porque é um lugar de máfia, eles têm que mostrar que eles vão entrar porque eles são policiais, já corta para eles tentando entrar, logo antes de interagir com o leão de chácara. Se isso não é importante, se eles entrariam normalmente sem problema, já começa lá dentro e eles olhando em volta e procurando pelo cara. A não ser que seja interessante ali uma cena de interação, por exemplo, no Blade 2. A cena da boate serve para criar um pouco mais, para aprofundar um pouco mais os personagens, especialmente a relação do personagem do Ron Perlman com o personagem do Wesley Snipes. Então tem um monte de coisa ali em que não está acontecendo nada, ainda não chegaram os vampiros de vampiros, mas tem umas cenas em que mostra a interação. Isso aí é importante, por isso que tem. Seria uma cena de interação social, talvez. Se já tivesse... interação entre os jogadores. Exatamente, porque quando corta a cena para aquele cara gigante com o machado e a mocinha de cabelo cor-de-rosa procurando por zumbis e vampiros em outros lugares, já corta a cena pro o vampiro de vampiro lá, aquele vampiro azul, já pulando numa mesa e enfrentando o cara com o machado. Não teve ele procurando nem nada. O que mostrou procurando foi aquela outra moça que era meio que a líder, que era a princesa vampira, subindo e descendo de um lugar que não tinha nada, porque aquela cena foi cortada. Mostra ela subindo uma escadinha até um porão. E depois mostra ela descendo. Porque ali ia ter uma cena em que ela encontrava o Michael Jackson. O Michael Jackson filmou essa cena, resolveram por problemas de dinheiro, resolveram não colocar. Ela ia encontrar o Michael Jackson lá no porão, cara. Meio um vampiro. Isso assim, realmente iria me assustar muito mais. Então, por isso que ficou aquele resto de cena. Mostrou assim, ó, não encontrei nada, porque não ia ter interação com ela. Então, isso é uma coisa importante. Você ia dizer alguma coisa? Não, pode. Ia fazer alguns paralelos com seriados, mas manda pra aí. Isso é uma coisa importante no RPG também. Se os jogadores descobrem a pista, que ficam sabendo que o cara vai estar no bar à noite, já corta direto. Isso é interessante porque ao pesquisar para este episódio, eu descobri que eu fazia isso muito errado, cara. Eu descrevo os jogadores chegando, não com detalhes, porque é meio ridículo isso, mas eu descrevo, então vocês entram na boate, vocês veem tal coisa, tal. Eu descrevo um pouco aquilo, tento compor a cena todas as vezes. E fazendo a pesquisa para esse episódio, eu descobri que isso não é importante. É importante os caras interagirem na boate, beleza, descreve a boate, que nem uma dungeon. Você está explorando a dungeon, é claro que eu vou colocar cada sala para vocês interagirem. Exceto que, se nesse corredor não vai ter nada, e o importante é que vai ter na outra sala, eu já vou montar. O corredor já monta outra sala. Porque não tem problema vocês passarem pelo corredor, não tem uma armadilha, não tem nada lá. Então, vocês já chegam na outra sala. Porém, isso é importante no D&D porque explorar a dungeon é importante. Se vocês estão num jogo que por algum motivo vocês já sabem onde é a dungeon, vocês já exploraram, vocês só ficam sabendo que o cara fez o ritual lá, vocês estão na cidade, ficam sabendo porque descobrem lá no pergaminho, nossa, temos que ir pra lá então. Corta a cena, vocês já estão na porta antes de entrar na sala. Sabe, uma coisa, eu faço um meia-culpa aqui, eu já fiz muita cena andar na marcha lenta e patinar por cena disso. Eu vou descrevendo cada cena que eu não preciso. O importante é você chegar naquele lugar. Eu acho assim, quando você tem um período, vamos supor, os caras resolvem fazer uma reunião de manhã, falar, nós vamos atacar tal lugar à noite. Beleza. Então, descreve algumas coisas que acontecem no resto da manhã, à tarde, no começo da noite, para mostrar que o tempo passou. Que é um recurso também que é usado por diretores de cinema. Quando o tempo passa sem nenhuma atividade importante, você mostra algumas cenas da cidade, da vida do cara, enfim, mostra o cara chegando de carro, ou mostra o pôr do sol, ou o nascer do sol. Se é importante para a história, para avançar a história. Para dizer que o tempo passou. Exatamente. Tá. É por isso que... Mas não ficar focado nisso, porque isso, na verdade, a importância disso é muito baixa. E no RPG isso é mais fácil. Você vem de vir e fala assim, e passou um dia, né? Você nem precisa fazer isso. Mas é importante... Você repara, o cinema, por exemplo, mais um exemplo de Depois cinema. de um mês no mar, vocês chegam. Tá? Você já reparou que ninguém paga a conta quando sai do bar? E ninguém paga o táxi? Você só paga o táxi quando é importante você mostrar. Às vezes o cara é esquecido. Né? E ele fala assim, moço, por exemplo, você escuta o táxi e fala assim, mas você largou, você precisa do seu troco. Para mostrar que o cara tá com pressa, ou para mostrar que o cara tem dinheiro sobrando. Aquela cena tá ali com um propósito. É por isso que ninguém vai no banheiro. Ninguém se despede no telefone, né? Ninguém se despede no telefone. Ela só desliga. Todo mundo desliga na cara dos outros. E todo mundo atende logo de primeira. Porque a não ser que tocar 15 vezes seja importante para avançar a história. Nossa, ele não está lá.
Então, pra mostrar que o cara tá amarrado do lado do telefone, né? Todo mundo que atende a porta, você tá do lado da porta esperando pra atender, né? Você toca a campainha, oi, boa noite. Só demora pra atender quando é importante ter um diálogo entre as duas pessoas atrás, na porta antes do cara, né? Tudo tem propósito, e eu acho que no RPG é importante fazer isso, sabe? Você tá montando uma história com seus amigos, só que é importante que essa história avance. Você tem que estar sempre tendo essa sensação de progresso. É por isso que você não vai descrever os caras andando, atravessando a cidade. Não, corta a cena pra lá. No Lost, por exemplo, cara, tem, acho que eu assisti as primeiras 4 temporadas, tem um episódio em que mostram uma mulher lavando roupa. Né? E eles estão numa área deserta, por exemplo. Mas é que naquele momento é importante. Que existe uma conversa e ela fala que gosta de cuidar do pessoal e tudo mais. Você compõe aquele personagem. Né? E uma coisa que é importante é você prestar atenção na ficha do jogador. O que aquele jogador quer? Na ficha do jogador vai ter o que ele quer fazer. Se o cara fez um personagem mais investigativo ou um personagem mais criativo, ele vai querer explorar salas, explorar cenas. Se ele fez um cara que, sei lá, que gosta de dar porrada, coloca um pouco mais nisso. Você não pula a interação com o Leão de Chácara. Tem 2 caras no grupo que querem, sei lá, dar porrada. Eles fizeram personagens mais esquentados, ou seja. Então, beleza. Deixa os 2 brigando com o Leão de Chácara, enquanto o cara mais investigativo entra. Acho que nesses pontos, a não ser que seja combate, não tem problema você separar a cena em 2 ou 3. Você estuda o seu público e edita a cena de acordo com o seu público-alvo. Né? Exatamente. É verdade. Conheça seus jogadores. Conheça os jogadores. O que é muito importante, para não haver aqueles problemas de comunicação entre o DM e o resto do grupo. Agora, tem muitas situações em cenas em que você vai separar os jogadores. Não você, às vezes eles quiseram. Eles estão investigando uma coisa dentro de um estacionamento e um cara decide ir lá embaixo, lá fora, lá na praça. Ou por algum motivo ficaram 2 na biblioteca e 2 estão nesse estacionamento. Você pode descrever a cena ao mesmo tempo. Você descreve um pouco com os 2 e descreve um pouco com os outros 2 que estão nos 2 lugares diferentes. O segredo para essa cena é você sempre parar em algum momento importante. Para os jogadores que estarem na biblioteca, então, e você encontra um livro com lombada... Vocês estão procurando por um livro, sei lá, um Necronômico que tem lombada vermelha. Você não fala que é Necronômico. Você fala, vocês encontram um livro com lombada vermelha. Você vai pegar, corta a cena, vai para outro cara. Por quê? Você deixa o cara cozinhando ali em fogo baixo, né? Esperando... que volta a cena e fala, era a Barça. Esperando ansioso para a próxima cena. E aí você faz a cena. E aí você tá lá na cena quando você, de repente, um alarme de um carro dispara. Você se vira aí vocês de volta na biblioteca. Entendeu? Você vai... Aquele negócio que a gente falou de cliffhanger, né? Você faz esses micro cliffhangers. Então, uma coisa muito importante, especialmente em jogos com muitos jogadores, é que o cara fica desatento. Sabe? Não é minha cena agora no estacionamento, então eu vou... Muitos jogadores seria quanto? Muitos jogadores seria 6. quanto? 6 ou mais? Não, 6 ou mais não. 6 tops. Eu não meço para mais do que 6 pessoas. Mas existe essa situação. Existe muito. E é triste, mas tudo bem. Mas enfim, mesmo que são 2 jogadores, eu estou escrevendo a cena de um, estou escrevendo a cena de outro. Eu não vou me pronunciar nesse aspecto. Quando são 2 jogadores, é fácil. Nós temos 3 pessoas em volta da mesa. O Ivar, que não está participando da cena, está prestando atenção ativamente no que está acontecendo. Digamos que sejam nossos 4 aqui jogando. Tem uma cena com a Mônica e com o Alexandre. Parei a cena do Ivar, mas o Ivar está prestando atenção, porque não tem com o que o Ivar interagir, ele está ouvindo a gente. Mas se tem 6 pessoas na mesa, é muito fácil você começar a discutir outras coisas e não prestar atenção na cena. Uma maneira legal de você fazer isso, e não tem problema nenhum isso ser previsível ou piegas, porque é um RPG, o negócio é para ser divertido e não ser verossímil, né? Cara, a maioria das partidas de RPG daria ótimos roteiros de filmes B, por exemplo. Sem dúvida. Ou de desenho animado, né? Ou desenho animado, né? Então... Desenho animado que passa no SBT. Acrescente na cena de um personagem ou de um grupo coisas do outro personagem, do outro grupo. Por exemplo... Que o outro personagem quer. Vocês estão procurando por um livro na biblioteca, o personagem ou por um cara na biblioteca, sei lá. Procurando por biblioteca. O personagem do Ivar encontra no estacionamento o cara que começa a falar com ele sobre o livro que eles estão procurando. Na hora eu já chamei a atenção de vocês 2 para aquela cena. A cena não é de vocês, mas vocês estão prestando atenção na cena porque eu acrescentei um elemento naquela cena. Ou então... Lá na biblioteca, os caras começam a conversar com um cara que é muito parecido com o personagem do Ivar. Você descobre que ele é primo do personagem do Ivar. Não assim, não caiu do teto, mas o Ivar já tinha colocado na ficha dele que ele tinha um primo que está desaparecido. De repente aparece esse primo desaparecido trabalhando na biblioteca que os caras estão. Você imediatamente ficou interessado naquela cena. É claro, né? Quer dizer, tem a ver com o gancho do personagem, vai dar margem a mais aventuras no futuro. Então acho que não tem o menor problema separar a cena em mais de uma vez. Tudo que você não pode fazer é ficar 2 horas com um grupo, enquanto o outro cara tá lá sentado no sofá jogando Nintendo DS. Você não pode fazer isso. Jogos mais... Você ainda proíbe o smartphone na mesa? Eu não dou tempo de vocês usarem, porque eu uso essas técnicas.
Marcelo é um bom editor de cenas. Não, mas existe um problema às vezes quando você tem que dividir a cena. E é bom os DMs terem noção de que isso acontece para tentarem evitar isso o máximo possível. É você deixar fazer. Tem um grupo com 4 pessoas. Você tem um grupo. Se divide em 2. Então, para uma dupla, você narra uma cena de 1h30, assim. Aí você vai para outro cara e fala: não, o que você faz? Eu faço isso, isso, isso. Ah, tá bom, beleza. Voltando pro grupo que estava antes, né? Quando você não dá o mesmo tempo para todo mundo brilhar e mesmo fazer que a essas cena ideias. do grupo que for 1h30 seja mais importante para a aventura, você tem que dar atenção pro outro grupo que tá Exato. com... Sim, sim. E é um problema quando você divide a cena. Isso acontece muito quando o mestre tem uma jogadora na mesa que ele quer namorar, alguma coisa que quer pegar. Mas tem um outro Isso é problema mais também. comum do que parece. Quando É, você- Mônica. Eu não tô mais aqui. Quando você Tá sim que eu tô te vendo, tá? O problema é quando você divide a cena e, por exemplo, acontece um combate na biblioteca. Combates demoram muito mais tempo para se resolver do que a conversa do Ivar com o cara no estacionamento. Então, isso é um problema. Eu acho, como DM, eu evito ao máximo. A não ser que os jogadores estejam todos juntos ou um dos jogadores está chegando lá, eu não começo um combate em cenas separadas. A não ser que seja um combate mais leve, combate resolvido de maneira metalinguística, sabe? O Call of Cthulhu tem maneira de você resolver o combate assim, rapidão. No D&D Você foge ou você morre, né? Não tem... Não, ou você foge ou você foge. Tem Ou você fica meio louco. Você vê, quando o combate envolve no D&D, o combate envolve só 3 minions, uma coisa que vai acabar rapidinho. Porque eu não posso ficar me demorando, porque tem o lance do tempo também. Né? O Ivar, o personagem do Ivar, combinou de se encontrar com vocês em certo lugar. Ele vai andar, vai passar 1 hora em 30 segundos de descrição, enquanto que vocês 5 segundos demora, né, 5 minutos. Então, é complicado você iniciar um combate quando os personagens estão em cenas diferentes. Eu não tenho uma solução para isso. Realmente é complicado, porque esse problema que a gente citou aqui vai acabar acontecendo. Né? Você vai ter um grupo que vai tomar a atenção do mestre por muito mais tempo do que quem não está no combate. Na verdade, assim, para quem quer usar o método fácil, né, basta não dividir o grupo. Né? Mas isso acaba acontecendo. Isso, especialmente em jogos em que os jogadores têm mais liberdade, jogos sandbox, né? Jogos em que os cenários são abertos, que você espalhou elementos do jogo por tudo quanto é lugar. Quando é um jogo mais combativo, o jogo é mais focado na ação, como o D&D, como algum jogo em que os personagens são soldados. O próprio D&D que é meio conquista de terreno, você vai conquistando sala por sala. Né? Ou no próprio Hellas, né? Vocês são heróis e vocês agem juntos o tempo todo, que vocês funcionam bem juntos. Aí, os Shadowrunners, vocês são uma equipe. Isso. Aí raramente você vai separar o grupo mesmo, a não ser que seja, por exemplo, na hora tá invadindo um laboratório, aí sim, vai render os guardas, enquanto o outro vai destruir. Aí você separa, mas logo depois, no fundo, quando vai ter o combate, quando vai acontecer uma coisa errada, você junta todo mundo. Estão juntos de novo. Né? Não, mas isso até é legal, porque você está dividindo, é um trabalho em equipe, dividido, mas um trabalho em equipe. Isso é uma coisa bem legal, que num filme isso fica muito legal. Você percebe, você está fazendo a sua especialidade no canto, o outro está lá na porta fazendo a especialidade dele, então você está prestando atenção. Fala, putz, ele conseguiu falar com o guarda. Não, peraí, deixa eu conectar o fio aqui. Eu conectei o fio, fala com... Isso é legal. Você tem esses micro cliffhangers naturalmente, né? Então, resumindo, primeira coisa, você vai descrever quem está na cena por último, né? Descrevendo primeiro a cena, primeiro assim, os elementos, depois o importante, você vai do menos importante para o mais importante. Você vai dando loading na cena, né? Mas sem sobrecarregar os jogadores de informação. Tem que ser sucinto, né? No máximo, usa 3 ou 4 sentidos e um elemento de cada sentido. E descreve o que não se encaixaria naturalmente na cena. Por último. Porque senão os caras já percebem aquilo. Pera um pouquinho, esse negócio sobrou. E eles não vão ouvir nada do resto que você está falando. Esse machado ensanguentado na cama, né? Deixa o machado para escrever por último, só eles não vão ouvir o resto. Segundo, começa a cena logo antes de alguma coisa acontecer. Ou então, deixa eu acrescentar uma modificação aqui. Alguma coisa acabou de acontecer. Os jogadores entram naquele exemplo do bar e acabou de ter um assassinato. Eles não vão chegar a presenciar o assassinato. Então você coloca os jogadores imediatamente antes ou imediatamente depois de alguma coisa importante ter acontecido. Um evento importante na história. Uma coisa importante também que nós esquecemos de falar completamente, cara, mas é importante que o DM sempre tenha em mente o que acontece na cena se os jogadores não interagirem. Como eu falei, por exemplo, o cara falhou no teste de percepção, não achou o armário. Beleza, ele vai embora e a pista fica lá. Mas isso acontece em interações com NPCs também. O que acontece se acabou de ter aquele assassinato, os jogadores não fizeram nada, não foram perseguir o cara que fugiu pelos fundos? O que acontece? É importante você pensar nessa consequência também. Escrever aquilo, o cara foge e mata de novo. Os jogadores são incriminados.
É porque você evita que a aventura vire um trilho, né? Você não obriga os jogadores a interagirem com as 3 pessoas que você colocou naquela boate, por exemplo. Exatamente. Acho que é importante você pensar nas consequências. Se os jogadores interagirem e se os jogadores não interagirem. Sabe? O jogo não precisa só reagir aos jogadores. O jogo pode também progredir quando os jogadores não reagem. E se for uma cena de combate, né, e geralmente os combates têm prevista a vitória dos jogadores, mas pense também o que pode acontecer se os jogadores forem derrotados no combate. Escute os últimos 3 episódios do Rosa da Terra. Tem que ter sempre um plano B no negócio. Acho que o mundo não precisa... Ou um C ou um D também. Também. Até um G. Dependendo, assim, o mundo gira... Pensando um pouquinho lá naquela Omnitable do Hellas, né? E quem não sabe o que é Hellas, ouça a nossa sessão de jogo, tá legal pra caramba. Então você pode ter uma falha crítica, uma falha comum, um sucesso parcial, um sucesso total, um sucesso crítico. Né? Tudo bem que são 5 tipos de final de conclusão para uma cena que você tem que pensar. Às vezes nem todos são necessários, mas como exercício para sua criatividade, pensa nesses 4 ou 5 fatores. O que aconteceria se a cena tivesse algum resultado desse? Eu acho que voltando lá para aqueles episódios que a gente gravou sobre Railroad Sandbox, nós falamos um pouco sobre isso. O mundo mais ou menos gira em torno dos jogadores, dos personagens, mas não 100%. Coisas acontecem quando eles fazem alguma coisa e coisas acontecem quando eles deixam de fazer alguma coisa, porque a inação também é uma ação. Eu me lembro tem um módulo do Lobisomem, o Apocalipse, que isso faz tempo que eu li, não vou lembrar de todos os detalhes, então se eu errar alguma coisa na citação, me perdoem. Aquele Under a Blood Red Moon, que era quando os lobisomens invadem Chicago e tem uma guerra com os vampiros, e é basicamente o que leva do Chicago primeira edição para o Chicago segunda edição. E esse módulo da White Wolf, ele tem uma tabela de tempo, tem uma timeline com os dias da semana e o que acontece se os jogadores tiverem sucesso e o que acontece se eles falharem em determinado ponto. Né? Para que a aventura prossiga não independente, né? Mas assim, que de acordo com o que aconteceu com o grupo, a aventura consiga prosseguir e as consequências do que eles fizeram ou deixaram de fazer têm importância também no jogo. Beleza, é isso aí. É isso aí. Vozes. 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 Vozes da terceira. Então, Ivar, você tem uma nova piada de saci. Pois é, cara. Tinha parado com isso, mas eu acabei vendo uma na comunidade de Fórmula 1 que eu acompanho. Nossa, onde que o saci foi parar? Você vê. Porque ele não pode trocar marcha. Não, nada a ver. E essa? Então, bota um pouco de eco na minha voz depois. Tá. Em briga de saci, qualquer chute é voadora. Ah, meu Tem uma outra também que fala que é em briga de saci, quando dá rasteira, é onde você dá empate, um negócio assim. Parei. Que briga de saci, toda rasteira empate. Eu não quero mais falar. Já falei, tinha que falar. Tá. Eu sou chato. Beleza. Posso. Agora tá. Agora você pode falar. Agora eu posso, né? Aprendi várias cantadas novas. Velhas também, mas são boas. Eu conheço uma tirada legal da mulher. Que eu vi e achei muito engraçado. Mas pode contar. Tá, um dos bilhetinhos mandado pro professor foi assim. Cara, essa coisa de mandar bilhete pro professor é uma coisa tão cursinho, né? Tão legal. É divertido. Eu gosto. Quando o cara lê. Mas meus professores fazem questão de ler. O mais legal é assim: tem uma perereca no corredor. Claro, a mulherada da sala ficou com medo de sair, né? Não, tem um que mandaram essa semana falando de quantas lâmpadas tinham na sala enquanto estavam queimadas, sabe?
Desocupado. É desocupação. Tem porra, Isso não é desocupação, isso é trabalho da turma do fundão. Depois você passa a ser pessoal da manutenção, eles consertam. É honesto. Era assim, deixa eu contar. A mais bobinha, mas não tinha estava assim, ó. Tinha o brigadeiro e o beijinho em cima da mesa. Aí deu um terremoto. O brigadeiro rolou e caiu. E o beijinho rola? Não. Tá bonitinho, gente. É que você tem que pensar pra poder entender. Pensei. Não, mas tem uma boa. Nossa, A próxima, vai. conta a piada do cara É errado. quase igual de saci agora. É que eu já tenho namoradas, então não tô tão afiado pra cantadas. Não, eu tenho uma boa. Essa é realmente fantástica. Você chega pra pessoa e fala assim. Vai começar a chorar. Eu lembrei de qual que você vai falar agora. Não é? A gente não usou essa ainda, né? Você chega pra pessoa e fala assim: e aí, diabético, vamos fazer uma coisa mais tarde? Tipo um banho. Adoro essa. Vamos tomar uma coisa junto mais tarde? Pode ser também. Então, já. Tem várias variantes. E tem outra que assim. E você já fez aula de canto? Não. Por quê? Vamos ali no canto que eu te dou uma aula. Olha É só. boa. Cara, a Mônica me cantando no ar aqui. Cris, é só sexo, não tem amor aqui. Pior ainda. Tem uma que é assim, Mônica, você enterra seu cocô? Eu ri muito com essa. Não, por quê? Porque você é uma gatinha. Eu ri muito com essa. Cara, isso parece cantar no Flash, meu. Eu ri muito com essa. Tem um amigo nosso, que eu não vou falar o nome, já falei. E ele tem uma cantada assim, que é aquela derradeira. Isso é uma história que ele conta, inclusive, né? Eu não tô contando nada assim que tenha sido escondido dos outros. De uma vez que ele tava numa outra cidade, né? E pegou uma menina pra conversar, e vai, conversa vem, negócio não anda, negócio assim. Aí ele pede pra ela assim: escuta, se eu pedir uma coisa, você faz pra mim? Aí a menina assim: ai, o que você vai pedir, né? Se eu pedir pra você urinar em mim, você faz? Ela falou: ai não, credo, né? E se eu pedir um beijo? Ela falou: ah não, beijo sim, né? Boa. Cara, é cantada kamikaze. O negócio ou dá certo, ou o negócio você... Ou você leva um tapa na cara. Não, ou você não canta mais ninguém na festa inteira, sabe? Porque começa a espalhar essas coisas. Tem uma assim, ó. Chega pra pessoa assim: eu tenho 3 perguntas pra te fazer. Qual é o seu nome? Quer ficar comigo? Por que não? Aí a pessoa começa a rir. Aí já descontrai o ambiente e você começa a puxar papo, entendeu? Sempre dá certo. Essa é boa. Eu conheci uma que tinha só uma pergunta só, né? Por exemplo, meu nome é Ivar, né? Aí eu chego pra garota que, na festa que eu tô a fim de cantar: oi, você conhece o Ivar? Não. Prazer, Ivar. Não, tinha um amigo meu que fazia o contrário. Ele ia nas meninas, eu não sabia. As meninas depois iam conversar comigo, eu não sabia porquê, mas aí ele contou. Eu chegava assim: você conhece o Arthur? Não. Quer conhecer? Ai, depende. Depende, ele quer me conhecer? Claro que quer. É. Ele pediu pra vir aqui? Depende, ele é feio, ele é bonito, ele é... Não, ele super mostrava, legal. aquele dali, ó, aquele dali. O cara olhando pro nada, né? Do outro lado da festa, nem sabendo o que tá Ah, acontecendo não, ali. será que ele é cego, autista? Não, mas tem uma Que ele não legal, quer dar ó. na cara. Mônica, uma legal pra quando você estiver na praia, Ah. tomando aquele picolé. Ah, eu odeio praia, mas vamos lá. Tá. Eu vou simular. Você... Mônica na praia. Mônica na praia tomando tô picolé. tomando picolé na festinha de 2 anos. Não Ai, pode ser? gente, foi muito. Minha voz tá assim por causa disso. Ai. Vou explicar já. Aí chega aquele cara, aquele malandro, vira pra você e fala assim: nossa, como eu queria esse sorvete. O que você responde? Eu acho que eu... Meu, além de ser fresco, quer ter um pauzinho enfiado no c... Muito Eu ia bom, ficar em choque a princípio. muito bom. Tem uma que a gente explicando pra um amigo meu, né? Que ele... Você chega pra pessoa e conta aquela historinha. Ah, tinha... Na floresta tinha 2 ursinhos. O me beija e o te beija. Aí a árvore caiu em cima do te beija. Qual que sobrou? Aí a pessoa fala, me beija, e você vai lá, né? E ataca. Aí ele fala assim, não, gostei dessa, eu vou atacar a primeira que apareceu. Tava numa festa. Eu vou usar essa. O imbecil esqueceu a historinha. Aí ele chegou pra menina e falou assim, ou então, caiu uma árvore lá nos mano amigo meu, bora lá dar uns beijos.
Cara, deturpou a história inteira. Cantada mais ogra, velho. E a cantada Dragon Ball? Conhece a cantada Dragon Ball? Não. Acho que vocês chegaram a conhecer o Carioca, que era da turma do teste também, não? Não. Não, ainda bem, tá? É assim... Você tinha louco eu nessa conheci. turma, O hein? Carioca é o alemão? Não, um cara... Não era o Saldanha, não. É um outro. É o Carioca de São Paulo, inclusive, né? É que o cara chamava Fernando, ele se apresentava como Fernando, mas todo mundo chamava ele de Carioca. E o cara falava assim, meu, sabe? Sem brincadeira. Aí o Carioca, um dia, numa época aí, ficou amigo de um outro amigo nosso chamado Hermínio, vulgo Mi. O Mi. Já ouvi tantas histórias do Mi. É o Mi, é. E os caras foram até morar junto uma época, né? Montar uma república assim. Ah, bom. Bonita, Não, uma república, gente. sabe? Ah, tá, não. Tinha mais umas 2 pessoas ali. Vou morar junto numa república. Especifica. Foram morar juntos em uma república. Ah, então tá bom. Melhorou. Pode ser? Melhor assim? Uhum, Melhor. melhor. E aí, assim, o Carioca era o típico sem noção da vida, né? Entre outras coisas. O cara que, por exemplo, em vez de pagar a mensalidade da faculdade, comprava uma placa de vídeo e um jogo original. Não. É desse tipo, sabe? E aí, depois que eles foram morar nessa república... E a placa de vídeo queimou? Não, Pra variar. não, teve um caso que o Carioca um dia... Ele tinha um restaurante perto da faculdade que o pessoal almoçava, e nesse dia eu tava lá. Eu não fazia mais faculdade com esse pessoal, que eu já tinha me formado. Mas aí o Carioca chegou lá, pálido, ele já era alto, magro, assim, chegou olheira, assim. Ô, galera, que dia é hoje, né? O Carioca é sexta-feira, né? Por quê, né? Nossa, velho, faz 3 dias que tô jogando Baldur's Gate sem parar. Sabe? E pelo aspecto do cara, fazia isso aí mesmo, né? Se não mais. Sem tomar banho. Não teve um cara, um coreano, que morreu por causa do Do WoW, não é? É, do WoW. Warcraft, né? Acho que foi. Né? Ele ficou 2 semanas jogando. Pois é. se eu não me lembro. Enfim. E aí o que aconteceu? O Mi, querendo regenerar o Carioca, levou-o para uma festa. E aí, tava lá, não sei o que. E o Carioca pergunta pro Mi, assim... Ô Bi, eu acho que aquela Bida ali tá olhando pra mim, né? Aí o Mi olhou e falou assim... Não, acho que não, né? Mas... Ô, cara, eu acho que ela tá olhando sim. Eu vou lá puxar papo, mas... O que eu falo, né? Eu vou lá, cara, sei lá. Sabe, pergunta o nome dela, começa a conversar, fala de alguma coisa que você curte, não sei o quê, né? Ó, beleza, vou lá então, né? Aí, chegou lá, o carioca cheio de marra, né? Não, ele não é aquele carioca marrento, não, ele, pelo contrário. Isso daria vergonha pros cariocas. Gente boa, sabe? Chegou lá, sabe? Ô, Bida, e aí, tudo bem? Ai, tudo bem, né? Eu sou o Fernando, mas o pessoal me chama de carioca. Tá bom. Pô, tá curtindo a festa? Fala, tô, legal. Pô, me fala aí, Bida, tu curte Dragon Ball? E aí a menina teve assim, não teve a capacidade de sair correndo na hora, né? Ela perguntou assim. Ela falou, não, vai que eu saio correndo, ele corre atrás, né? Eu sei como é que é essa. Fala assim, né? Que é isso? Aí falou, o que é isso? O cara começou a explicar do Goku, do Gohan, das batalhas contra o Vegeta, e não sei o que. Acho que ele alugou a mim uns 15 minutos, assim, né? Até a hora que ele ficou sem fôlego. E aí eu falei, ai, tá bom, eu vou ali pegar um negócio pra tomar, eu já volto. E a mina pegou e saiu da festa. Teve um caso parecido. E eu descobri na RPG Com que a Cris, namorada do Ivar, passou pela mesma pessoa. Ah, é verdade. Como é que é? Conta aí. Não no RPG Com, mas elas discutiram que tem Uma lenda. uma lenda em comum no passado delas. A gente eu conversando, falei assim, gente, eu sou para-raio de louco, né? E aí contando as histórias pra Cris, e aí que ela falou assim, não, peraí, não é um cara assim, que contou... Ela contou as mesmas histórias que ele tinha me contado. Eu falei assim, Ela, meu Deus, esse cara me alugou, assim, na Feira do Livro de Ribeirão Preto do ano passado. Ele, tipo assim, pega uma pessoa magra, multiplica essa magreza, é a pessoa. É o palito. 1,93m a criatura. Não. Cara do interior mesmo, de Assis. Ônibus linha. Aí ele, tipo, a cantada dele é ele contar as histórias dele. Aí ele veio me contar. Quando eu conheci, ele tava com um macacão jeans vermelho.
Macacão Macacão jeans vermelho. E justinho ainda, não era aquele tipo de skatista que até não e um boné com M. Não, em sem cima. boné. E um bigode. Não, vai vendo a história. Vai vendo o porquê. E o moleque magrelo, o Vai negócio vendo, não, ficou... vai ouvindo. Acho que eu prefiro ouvir. Whatever. E ver E essa uma- criatura aí não deve ser nada agradável. E uma camisa azul marinho escura. Eu falei, nossa, quer ver que vai vir pra cá? A minha amiga, não, desencana, nada a ver. Eu falei assim, não, vai por mim, vai vir. Mas deu 20 minutos, o cara veio conversar. Aí, no meio da conversa, eu tentei não dar muita trela, né? Pra não achar que tava interessado em qualquer tipo de papo. Mas não adiantou, ele não tem esse mancol. Aí ele veio contar que que ele mandou pintar o macacãozinho dele, porque ele ia numa festa da fantasia e ele queria de Luigi. Aí eu ia falar, mas o Luigi é verde. Só que eu fiquei entre aquela, mas se eu falar, ele vai achar que eu tô gostando do papo, e aí ele vai falar mais ainda, então fica quieta. Aí eu vou abster. Aí ele falou assim, não, aí só depois que eu cheguei lá na festa, que eu descobri que o Luigi era verde, não vermelho. Mas ele era daltônico? Não, eu acho que ele não teve Atari, Não, ele era idiota mesmo. Game Boy, sei lá o que, não tinha essas coisas. Não era Game Boy Color dele. Não, E era ele- preto e branco o negócio. Não, E ele sabe aquela... Não, ele sabe que o Luigi é verde, anda com um macacão vermelho ridículo. Não, ele descobriu depois na festa. Ele queria de Luigi, porque o Luigi é magrelo e tal. Você devia ter virado pra ele E o falar, imbecil amigo, não sabia que conhece cor o que era. Mario? Mas acho que o cara tentou usar aquela tática de fazer a menina sentir pena dele, sabe? Será? Não, depois ele ainda me contou o porquê do apelido dele, da faculdade. Como se eu tivesse perguntado qual que era o apelido dele. vareta, mas eu nunca gostei do meu apelido. Não, é Zeppelin. Vai dar... não, gente. Se alguém conhece, gente, não fala que foi eu que falei esse negócio, não. Pelo amor de Mas, Deus. aliás, a Cristiane conheceu o Figura na Feira do Livro. E você, Mônica? Putz, se eu falar, eu vou ser descomungado da comunidade RPGística do Brasil. Eu sou uma pessoa eclética, tá? E eu gosto de dançar. No show do Bruno e Marrone, você Não, conheceu foi ele. num barzinho de forró. Ah, e daí? tá bom, Que é é? beleza. Ah, tá, danço, né? universitário. Será? Não, eu gelei aqui, podia ser muito pior, sabe? Não é num funk, nem num bagulho de axé, foi num Ah, mas forrozinho. funk é legal. Ai, não, pelo amor de Deus, vai. Pra homem Se é me legal. chamar de cachorro algum dia, eu dou na cara, que eu vou falar, fofo. Late que eu tô passando, vai, late. Mas olha, a pessoa vai falar fofo o resto da vida se conseguir falar, depois de tirar todos os pinos da mandíbula. Fofo. Não consegue falar fofo sem dente. Eu tentei fazer uma velha do asilo falar fofo sem a dentadura. Não deu. Olha a louca, já acabando com os velhos. Vou testar com a minha avó. Tenta. Ora, não dá. Porque o F você faz com o dente. Fonoaudiologicamente falando, sabe? É complicado. Fofo. Tenta, fofo. Verdade. É verdade. Não, o pior é a cara de todo mundo tentando fazer fofo Não é? com os dentes na boca e fofo. É igual quando você lê aquele negócio, tipo assim, você não consegue lamber o seu cotovelo. Aí todo mundo tentou não. uma vez. Eu não. Você tentou quando você era mais novo, confessa. Não teve tempo que falou que não conseguia, eu não conseguia. Aí eu Ó, tentei. Marcelo.